Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos convidá-los para que abram suas Bíblias em Marcos capítulo 6. Vamos ler dos versículos 1 ao 6. Marcos 6, de 1 a 6. Veja aí que está escrito na sua Bíblia, cujo título é Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus, porque Jesus, ele não nasceu em Nazaré. Todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, Belém da Judéia, mas Jesus ele foi criado em Nazaré e por isso ele era conhecido também como Nazareno. Jesus o Nazareno, ou seja, toda a família dele, né, se desenvolveu ali em Nazaré. Ele exerceu a profissão de seu pai, né, durante um bom tempo, antes de iniciar o seu ministério, lá em Nazaré. Então, diz assim a palavra do Senhor, você já abriu aí, Marcos capítulo 6, diz assim a palavra: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Bom, amados, nós estamos aqui, se você vem me acompanhando nas últimas pregações, nós estamos falando bastante sobre o assunto fé. No domingo passado pela manhã, nós falamos sobre 3 cuidados que Jesus nos ensina a ter para manter a nossa fé firme. Você lembra? Foi, na verdade, no texto anterior, Marcos capítulo 5, né, a ressurreição da filha de Jairo. E agora continuamos aí no capítulo 6. Então, no capítulo 5 da ressurreição da filha de Jairo, os cuidados que temos que tomar para que a nossa fé continue firme, a nossa fé continue robusta, nós vimos que o primeiro cuidado que é necessário tomar é não ouvir mais os homens do que a Deus. Nós vimos lá que Jairo estava levando Jesus para a sua casa, porque a sua filha estava enferma. Até então, sua filha estava apenas enferma. E aí chega alguém da sua casa dizendo: a menina morreu, não incomodes mais o mestre. E aí Jesus chega para ele e diz: não temas, crê somente. E ele ficou ali naquele instante, Jairo ficou ali entre a voz do homem e a voz de Deus, porque ele não sabia se ele ouvia o emissário que veio lá da sua casa dizendo que a menina havia morrido, e se ele saía para casa chorando, correndo, ou se ele ouvia Jesus, porque Jesus disse: não temas, crê somente. Então, um episódio que mostra ali, e aplicando para os nossos dias, nós precisamos tomar cuidado para não dar mais ouvidos à voz dos homens do que à voz de Deus, o que tem acontecido muito nos nossos dias. As pessoas estão abrindo mão da voz de Deus para ouvir a voz dos homens. O segundo cuidado é cuidado com quem você anda.
para influenciar a sua fé. Porque quando Jairo teve a notícia, recebeu a notícia de que a sua filha, ela havia morrido, Jesus, daquele momento em diante, Jesus escolhe 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva-os para a casa de Jairo. Com isso, Jesus está nos ensinando, né, que tem determinadas situações que há uma necessidade de que pessoas que ainda não chegaram a um nível de fé não venham nos atrapalhar. Em terceiro lugar, o terceiro cuidado que nós vemos aqui é cuidado com a sua mente. Cuidado para a sua mente não ficar muito negativa, né, e acabar também atrapalhando a sua fé. E Jesus não queria criar ali um ambiente de incredulidade. Jesus chega dizendo que a menina que estava morta, Jesus dizia que a menina estava dormindo, né, para quebrar aquele ambiente de incredulidade. Porque, afinal de contas, para Jesus, tanto faz estar dormindo como estar morto, né? Ele certamente teria poder para acordar, para trazer de volta uma pessoa da morte, assim como nós acordamos uma pessoa que dorme. Mas no texto que nós lemos, nós podemos agora continuar percebendo a relação da fé com a realização, ou com as realizações. Nós observamos aqui, e aí diga-se de passagem, que a fé é o maior antídoto contra o medo. Então, se você está com medo de alguma coisa, e você quer um excelente remédio para combater o medo, este remédio se chama fé. É uma palavrinha pequenininha, de 2 letras apenas, mas que tem o poder de derrubar o medo. Onde a fé chega e se manifesta, o medo se dissolve. Por outro lado, onde o medo domina, a fé, ela se enfraquece, né? Então, nós temos aqui neste texto atitudes que se opõem à fé. Portanto, Marcos capítulo 6, dos versículos 1 a 6, nós vamos tirar igualmente 3 lições, que são 3 atitudes que se opõem à fé. Na verdade, são cuidados também, né? Cuidados. Cuidado com as atitudes que se opõem à fé, que atrapalham a fé. O primeiro cuidado, ou a primeira atitude que normalmente podemos dizer que se opõe à fé, se encontra no versículo 2 e 3 do texto lido. Versículo 2 e 3. Então, recapitulando aqui, Jesus, depois de passar pela casa de Jairo, Jesus foi para a sua terra. Jesus foi para a cidade de Nazaré. E em lá chegando, Jesus começou a ensinar na sinagoga, e em seguida ele tomou as ruas e começou a ensinar nas ruas e realizar algumas curas, e as pessoas de Nazaré não receberam isso muito bem. Então, a primeira atitude que se opõe à fé nesse texto aqui é a atitude de menosprezo. É a atitude de menosprezar a pessoa de Jesus. Diz no versículo 2 e 3 que os moradores de Nazaré, eles reagiram assim. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então,
perceba aí nos versículos 2 e 3, fica claro que os moradores de Nazaré, ao invés de ficarem felizes por alguém que estava fazendo coisas extraordinárias, e sendo ele de Nazaré, imagina aqui, nós estamos em Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. Imagina se alguém de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, começasse a aparecer na mídia, ou começasse a aparecer, não porque quisesse aparecer, mas porque fosse natural. Sabe, que tem aquela fama artificial, né? E tem aquela fama que é natural. A fama de Jesus era a fama natural. Na época de Jesus não havia as mídias, não é? As mídias sociais, as mídias digitais, para que alguém pudesse começar a comprar seguidores, né? Na época de Jesus, Jesus foi sendo conhecido assim, olha, as pessoas iam comentando de boca em boca, as pessoas iam comentando umas para as outras. Você conhece? Já ouviu falar do Nazareno? Olha, tem ouvido de um homem de Nazaré que faz coisas extraordinárias. E assim a fama de Jesus foi crescendo. Então imagina alguém de Realengo, no Rio de Janeiro, começasse a despontar no Brasil e no mundo, por ser uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus de uma forma espetacular. Nós aqui de Realengo deveríamos nos sentir como? Nós aqui de Realengo deveríamos nos sentir honrados. Nós aqui de Realengo deveríamos nos sentir alegres. Puxa, olha, saiu aqui de Realengo. É daqui da nossa terra. De Realengo só sai coisa boa, olha aqui, não é? Terra maravilhosa, Realengo, Rio de Janeiro. Coisa linda. Mas não foi isso que aconteceu, não. O pessoal de Nazaré começou a pensar de forma contrária. O pessoal de Nazaré, eles começaram a se escandalizar. Olha, ele não era daqui, gente. Como é que agora essas coisas estão acontecendo com ele? Nós conhecemos a sua família, nós conhecemos seus irmãos, porque tem gente que pensa que Jesus não teve irmão, né? Eu acabei de ler para você aqui na Bíblia, né? Eles começaram a dizer, os seus irmãos não vivem aqui entre nós? E os nomes dos irmãos de Jesus? Tiago, José, Judas e Simão. 4 irmãos homens. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Jesus tinha 4 irmãos homens e mais as irmãs que o texto não relata os nomes. Veja, que coisa interessante. E escandalizavam-se nele. O que isso quer dizer? Escandalizar-se em Jesus. Porque, interessante, que lá em Mateus capítulo 11, versículo 6, Jesus diz assim, bem-aventurado, você sabe que bem-aventurado é a palavra feliz, amém? Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa, Jesus disse. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha, se escandalizar por causa de Jesus significa ter Jesus como obstáculo. A palavra escândalo significa obstáculo. Então, uma pessoa que se escandalizava em Jesus, via em Jesus um obstáculo para chegar até Deus, um obstáculo para se relacionar melhor com Deus. Como é que pode isso? Jesus chegou ao ponto de dizer, bem-aventurado ou feliz é aquele que não se escandaliza em mim, ou que não se escandaliza por minha causa. E esses moradores de Nazaré, eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. Ao invés deles ficarem alegres,
Eles ficaram escandalizados, ou seja, eles menosprezaram a pessoa de Jesus. E essa é uma atitude péssima para quem quer desenvolver a sua fé. Uma pessoa que menospreza a pessoa de Jesus. Jesus, eles começaram a dizer assim, Jesus, como é que Jesus pode ser isso tudo aí que estão falando? Tudo isso aí, que realmente ele está fazendo tudo isso como? Ele não é o carpinteiro, gente. Os mais velhos deviam falar assim, ele brincava, quando ele era pequeno, ele brincou com o Zezinho, ele brincou com o Joãozinho, ele brincou, né, com o Simãozinho, ele brincou, ele era criança aqui com meus filhos, foi criado com os meus filhos, quando ele cresceu, ele era carpinteiro, aquele guarda-roupa ali, foi Jesus que fez, foi o carpinteiro, como é que agora? Escandalizavam-se. Essa é uma atitude terrível, quando as pessoas menosprezam a Jesus. Segunda atitude que se opõe à fé, anote aí, versículo 4. Desonrar a pessoa de Jesus. Desonrar a pessoa de Jesus. Versículo 4, vê lá o que diz. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Vou repetir. Versículo 4, você que está me acompanhando aí em Marcos capítulo 6, sua Bíblia está aberta em Marcos capítulo 6, veja o versículo 4. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O que esse texto está dizendo aqui é a atitude de desonra. Aqueles nazarenos, ou seja, os habitantes de Nazaré, eles tiveram uma atitude de desonra para Jesus. Eles não souberam honrar a pessoa de Jesus. Jesus foi desonrado na sua própria cidade. Jesus, ele foi desonrado no meio dos seus conterrâneos. Foram os primeiros a questionar a sua autoridade. Como é que ele pode ter autoridade para isso? Aliás, assim também aconteceu no meio dos seus próprios parentes. Se você abrir a sua Bíblia, é só você folhear a Bíblia um pouquinho para trás, capítulo 3 de Marcos, versículo 21, quando Jesus começou a realizar sua obra, começou a realizar sinais, prodígios, ele começou a fazer a obra de Deus, as manifestações do reino de Deus na terra. Está escrito assim lá em Marcos capítulo 3, 21, veja lá. E quando os parentes de Jesus, repita comigo, os parentes de Jesus. Quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Aí, os parentes de Jesus saíram para prender Jesus, porque disseram, ele está fora de si. Em outras palavras, ele está bem da cabeça, não. Já pensou, meu irmão? Você ser perseguido pelos teus próprios parentes porque não acreditam que a obra que está sendo feita na tua vida e através da tua vida vem de Deus? Gente, reuniram lá, imagina, reuniram lá os irmãos de Jesus, os primos de Jesus. Gente, vamos lá, Jesus está reunido com um grupo aí, tá? A gente está sabendo aí que Jesus está reunindo aí com um grupo pequeno, mais ou menos umas 12 pessoas, 12 rapazes aí, tudo mais novo que ele, entendeu? Está saindo por aí, diz que vai transformar o mundo, e falando coisas assim, gente, olha, não dá nem para a gente imaginar que seja Jesus, o nosso Jesus, que esteja falando essas coisas. Ele anda dizendo por aí que quem não amá-lo mais do que o seu próprio pai e a sua própria mãe, não é digno dele. Gente do céu, quem mesmo? Ele falou isso, um buchicho na família. Os irmãos dele disseram assim, olha, ele não está bem da cabeça não. Vamos lá buscá-lo e trazer de volta para cá, para a gente conversar com ele, porque,
Ainda não inventaram ainda os remédios de cabeça. Isso aí vai ser lá para começar lá para o século XVIII, mais ou menos, é que vão começar a inventar esse negócio, não é? E então a gente tem que trazer ele aqui para casa aqui, conversar seriamente com ele, porque ele está bem não. Os parentes de Jesus, hein? E foram só os parentes de Jesus? Lá em João capítulo 7, versículo 5, está escrito assim, ó. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Lá em João capítulo 7, tem aquele fato de que estava acontecendo a festa lá em Jerusalém, e os irmãos de Jesus chegam para ele assim com um ar de deboche, e dizem assim para ele, olha, ninguém faz essas obras que você faz se não tiver interesse de mostrar-se ao mundo. Vai para lá para a festa. Jesus estava sendo perseguido. E eles disseram assim, você não quer, em outras palavras, você não quer fama? Vai para lá para a festa e mostra-te para todo mundo. Faz isso que você está fazendo na frente de todo mundo. E Jesus fica em silêncio. A princípio, Jesus não vai para Jerusalém. Os irmãos vão na frente. Depois, Jesus vai sozinho. E fica lá, só observando. E o versículo 5 diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha que coisa interessante e impressionante. Por incrível que pareça, geralmente, as pessoas que menos nos valorizam são aquelas pessoas que convivem próximo, que convivem conosco. São pessoas próximas a nós. São pessoas chegadas a nós. São pessoas que andam conosco. Não é? Quando começa a acontecer alguma coisa extraordinária, ou quando você começa a sonhar, você lembra de José? José começou a ter sonhos, e ele começou a contar para os seus irmãos os sonhos que ele tinha. José chegava e dizia para os seus irmãos assim, olha, tive um sonho, não é? E no sonho demonstrava que ele, José, seria superior a seus irmãos, que ele governaria sobre seus irmãos. E os irmãos começaram a debochar dele, começaram a rir dele. Quando José vinha de longe, eles diziam assim, lá vem o sonhador, e devia ser aquela gargalhada dos irmãos dele, caçoando dele, debochando dele. Nem os pais de José acreditaram nele, porque ele também sonhou que o sol e a lua se curvavam diante dele, e os pais disseram, pô, José, menos, filho, por um acaso a gente vai te servir? Por incrível que pareça, isso é uma verdade. As pessoas, sabe, que mais nos desonram, ou as pessoas que não nos honram, são aquelas pessoas que convivem conosco. Coisa difícil são os nossos parentes acreditarem realmente que nós seremos alguém na vida. Quando você começa a dizer assim, olha, eu vou subir, eu vou chegar lá, eu vou dar a volta por cima, os que estão perto de você são os primeiros a cair na gargalhada e dizer, sonha, Marcelino. Já ouviu isso? Sonha, mas eu não sei nem de onde que vem essa expressão. Depois alguém aí pode me explicar quem foi Marcelino, né? Mas eu acho interessante que a Bíblia e a vida e a história nos mostram que as pessoas que mais desonram a Jesus são aquelas que um dia estiveram perto dele. A começar por Judas Iscariotes. Então, nós temos ali dos discípulos, um
traiu Jesus? Judas Iscariotes. Aí você vem e, ao longo da história, você começa a perceber que os maiores inimigos da igreja do Senhor Jesus são pessoas que um dia passaram pela igreja. É lamentável, mas é verdade. Quando você observa programas de comédia, onde ali começam a fazer chacota com as coisas que acontecem na igreja, você tem aí esses programas de comédia aí principalmente da Rede Globo, que gosta de fazer chacota com a igreja. Você observa ali, naqueles programas, aqueles quadros de humor ridículo, que para falar daquele jeito, porque o crente ele tem uma maneira própria de falar. É ou não é verdade? O crente ele tem uma maneira própria de falar. Nós que somos crentes, quando ouvimos uma outra pessoa crente falar, a gente diz assim, e é crente. Que tem palavras que só o crente fala. Até quando fala errado, a gente reconhece, é crente, porque geralmente quem fala errado desse jeito aí, né? Quem erra nessa expressão geralmente é crente, né? Você vê uma pessoa falando assim, muitas das vezes, é crente. Quem fala muitas das vezes é crente. É um erro de português, mas é crente que fala, né? E não existe muitas das vezes, é muitas vezes. Pronto, tira esse das daí, né? Aí você vê um crente falando assim, olha, eu recebi um livro. Você vê uma pessoa falando assim, ela está sendo entrevistada, aconteceu um acidente, ela saiu ilesa. Aí chega o repórter e diz assim, conta aí o que aconteceu. Ela diz assim, eu tive um livramento. Meu irmão, é crente. É crente. Crente é que fala, eu tive um livramento. O que não é crente, ele fala, eu tive sorte. Entendeu? Você conhece o crente pelo linguajar dele. Não é? As coisas que o crente fala, né? Olha, isso é mistério de Deus, não é? São coisas que Deus tem revelado. Tem palavras que só o crente usa, né? Quando a pessoa diz assim, se converteu a Jesus Cristo. São palavras de crente, porque quem não é crente não fala se converteu a Jesus Cristo. Ele diz assim, entrou para a crença. Entendeu? O não crente não fala igual o crente. Na maneira de falar, ele não sabe como é que fala. Entendeu? Quando a pessoa chega e diz assim, quando eu era do mundo, meu irmão, é crente. Né? Porque quando o não crente, ele ouve isso, ele fica pensando assim, olha, quando era do mundo, de onde que ele é agora? Ele fica assim, não entende o que significa esse negócio de ser do mundo, não ser mais do mundo. Entendeu? A pessoa diz assim, não, eu agora não sou mais do mundo. Eu agora não bebo mais porque eu não sou do mundo. Diz assim, ué, e não é mais do mundo? Então ele é da onde? Não está mais no mundo, então onde? Então o incrédulo ele tem dificuldade de entender. Mas quando você percebe determinadas pessoas falando palavras de crente para debochar da igreja, aí você diz assim, não é crente porque crente não debocha da igreja, mas já passou por dentro da igreja. E aí tem assim, faz comigo, usa as duas mãos agora, tá assim, assim de gente que já passou pela igreja, apostatou da fé, largou a fé para lá, hoje fala mal da igreja como se nunca tivesse passado pela igreja. Para ele parece que o pior lugar do mundo é a igreja. Parece que só tem gente falsa na igreja.
E você pergunta para a pessoa assim, não, você já foi crente? Eu fui crente, hoje eu não sou mais não. Você saiu da igreja por quê? Ah, lá eu vi muita falsidade. Mas ele vai para o boteco, no boteco não tem ninguém falso. Né? Ele vai para quadra da escola de samba, que tem uma aqui pertinho da gente, você sabe qual é, né? Lá não tem ninguém falso. Ele trabalha, ele vai ao trabalho todo santo dia, no trabalho dele não tem ninguém falso. Parece que só tem gente falsa na igreja. A pessoa, quando quer arrumar uma desculpa, meu irmão, é aquele negócio. Os piores ateus são aqueles que um dia estiveram na igreja. Existe um cara que fez um mal terrível para a igreja. Esse cara viveu de 1844 a 1900. Nome dele, Friedrich Nietzsche. Esse cara, um filósofo, esse cara foi terrível. Influenciou muita, e influencia até hoje, a mente de muita gente. Os meninos vêm na igreja bonitinho, os pais criam os filhos na igreja bonitinho, eles vão crescendo, vão crescendo. Eu não estou dizendo aqui que ir para a faculdade é ruim. Pelo contrário, você deve mais é fazer faculdade. Só tem uma coisa, você tem que se preparar para ir para a faculdade. Você não pode simplesmente ir para a faculdade de qualquer maneira. Você tem que preparar a tua fé, porque na faculdade, dependendo da área, se for na área de exatas, nem tanto. Mas se for na área de humanas, meu querido, prepare-se, porque vão massacrar a tua fé. Então, se você não se prepara para entrar na faculdade, lá você vai lá, é igual um bobinho na faculdade, de repente alguém te passa um texto de Nietzsche, e sabendo pensar, quem foi Nietzsche? Nietzsche foi filho de pastor. Artistas que desencaminham tantas pessoas por aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vou dizer a maior, mas principalmente antigamente, não tão antigamente assim, mas a maioria dos cantores dos Estados Unidos, os cantores americanos, começaram cantando no coral de igreja. De citar aqui vários nomes. São muitos, são vários. Começaram cantando para Deus. Depois morreram cantando para o diabo. Ai, pastor. Que palavra dura. Cantando para o diabo. Meu amigo, infelizmente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem meio termo. Jesus diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Entendeu ou não? Quer que desenhe? Se você não canta para Deus, teus lábios estão cantando para alguém. Tá? Você pode até estar cantarolando, né? Uma musiquinha, aquela coisa toda, tudo bem, né? Mas quando você canta, uma das coisas que a gente mede a fé de uma pessoa é o que sai dos lábios dela, o que interessa a ela cantar. E principalmente a letra da música. Tem gente que canta música, ou que ouve música, às vezes em inglês, que ela não conhece, que está falando contra Deus. E ela nem sabe. Tem gente que canta e não sabe nem o que está cantando. Às vezes é uma poesia que traz uma mensagem velada contra a existência do próprio Deus. Então a arte, estou me lembrando aqui de uma cantora chamada Katy Perry. Quantos jovens estão indo atrás dela, largando a igreja? Quem é Katy Perry? Filha de pastor. Está aí, cantando para o mundão. E essa semana, eu ouvi falar de um tal de John
Steingart, nunca ouvi falar, de uma banda chamada Hawk Nelson. Nunca ouvi falar, nem propaganda de pacote de quisuco. Mas tudo bem, ele se manifestou nas redes sociais para dizer o seguinte: eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais em Deus. Aí começa a levantar aqueles mesmos questionamentos de sempre. Eu não entendo como é que uma pessoa pode existir, tendo ela poderes para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer o bem e deixa o mal acontecer. É sempre a mesma conversa. Lembra daquela história do cara que disse que não acreditava em barbeiro? Né? Eu não acredito em barbeiro, porque, né, o barbeiro falou para o cliente, porque o cliente dizia que não acreditava em Deus nesses mesmos argumentos. Aí o barbeiro falou para ele assim: então você também podia dizer que, né, não acredita. Não, eu não acredito em barbeiro. Aliás, foi o barbeiro que disse que não acreditava em Deus. Aí o cara saiu dali dizendo: eu não acredito em barbeiro. Ele falou: como não? Você está me vendo aqui? Ele falou: não, estou vendo um cara lá na rua, jogado na sarjeta, né? Cabeludo, com o cabelo todo desgrenhado. Não existe barbeiro. Aí o barbeiro falou assim: ué, mas se ele quisesse, ele viria aqui, eu cortaria o cabelo dele. As pessoas estão vivendo longe de Deus e reclamam de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse rapaz aqui, que eu acabei de citar, ele também é filho de pastor. Ele nunca deve ter crido em Deus de verdade. E, infelizmente, essas pessoas que passam dentro da igreja, alguns que nascem, vamos dizer assim, na igreja, crescem na igreja, são aquelas pessoas que, no final das contas, vão desonrar a Jesus. Vai ver quem são os carnavalescos que fazem esses temas de samba, que falam mal da igreja, que falam mal de Jesus, que falam mal de Deus. Vai ver quem é. Vai ver se um dia não passaram pela igreja. Vai lá, examina a história do carnavalesco. Infelizmente. Mas isso está aqui na palavra. O Senhor Jesus disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria cidade, no meio dos seus, no meio da sua família. Terceira atitude que se opõe à fé: descrer da pessoa de Jesus. Descrer da pessoa de Jesus. Essa é outra atitude que se opõe à fé. Versículo 6, não acreditar na palavra de Jesus, não acreditar em Jesus como ele realmente é. Versículo 6 diz assim, admirou-se Jesus, admirou-se da incredulidade deles. Ou seja, Jesus ficou admirado da incredulidade dos nazarenos. Jesus ficou admirado com a incredulidade dos seus conterrâneos. Sabe uma coisa? Pega uma chave bíblica ou então joga lá no Google a palavra admirou-se ou admirado e veja quantas vezes Jesus ficou admirado. E por que Jesus ficou admirado? Essa palavra admirado em relação a Jesus só existe em duas ocasiões no Novo Testamento. Jesus ficou admirado. Só existe duas ocasiões em que Jesus ficou admirado. Primeiro, quando Jesus viu a ausência da fé, que é o texto que nós lemos aqui, por exemplo. Admirou-se da incredulidade deles. A palavra admirado. Jesus não ficava admirado com qualquer coisa. É interessante. Você lembra quando os discípulos saíram com Jesus do templo? Os discípulos saíram com Jesus do templo, quando chegaram do lado de fora, os discípulos viraram para Jesus e disseram assim: Senhor, veja que grandes construções. Os discípulos estavam admirados, e realmente, naquela época, meu irmão, o templo era uma obra extraordinária. Era o segundo templo. Não é? Uma obra extraordinária. Eles param para olhar e dizem assim:
Senhor, veja que grandes construções. Eles estavam admirados e acharam que Jesus ia ficar admirado também. Sabe o que Jesus fez? Jesus olhou e disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Pouca coisa admirava Jesus. Jesus não se admirava com qualquer coisa, não. Tá? Jesus não se admirava com qualquer coisa, não. Jesus se admirava quando ele não via fé nas pessoas. Jesus ficava admirado. Admirou-se da incredulidade deles. Quer ver outra ocasião em que Jesus ficava admirado? Anota aí. Segunda oportunidade. Primeira situação que Jesus ficava admirado, incredulidade. Outra situação em que deixava Jesus admirado, quando ele via em alguém a fé se manifestando. Primeiro lugar, incredulidade, ou seja, a ausência da fé. Segunda situação, a presença da fé. Por exemplo, quando você analisa a palavra, lá quando Jesus ele se encontra com um centurião vem ao encontro de Jesus. Você pode ver, esse texto está em Lucas 7 ou em Mateus 8. O centurião chega para Jesus e diz assim: Senhor, o meu servo está acamado, o meu servo está paralítico em casa, por favor, faz alguma coisa. Jesus se levantou e disse assim: eu irei curá-lo. O centurião para Jesus e diz assim: Senhor, não precisa. Olha, o centurião chega para Jesus, para pensar aqui. Se Jesus dissesse que ia à sua casa, você diria para ele não ir? Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que coisa. Quer deixar Jesus admirado? 2 motivos para você deixar Jesus admirado. Se você não tiver fé nenhuma, você vai deixar Jesus admirado. Mas se você tiver uma fé extraordinária, você também vai deixar Jesus admirado. Por que motivo você vai deixar Jesus admirado? Por qual desses 2 motivos você vai deixar Jesus admirado? Por falta de fé? Ou por ter muita fé em você? Olha, não crer em Cristo, não crer na pessoa de Jesus como ele realmente é a terceira atitude que se opõe à fé. E é o pecado que condena o ser humano. Você sabe que tem muita gente que diz assim: você vai queimar no mármore do inferno, porque você fez isso, você fez aquilo outro. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Ninguém vai para o inferno pelo que fez. Ninguém vai para o inferno pelo que fez. Você olha para um indivíduo mau, igual o pica-pau, né? Aí você diz assim: ele vai para o inferno porque ele é mau. Aí você olha para uma outra pessoa caridosa, meiga, bondosa, amiga, aí você diz assim: esse aí vai para o céu porque é uma pessoa boa. Julgamento completamente equivocado, completamente errado. Na Bíblia não diz que o bom vai para o céu e que o mal vai para o inferno. Ou seja, o bom, se o bom fosse para o céu pela sua bondade, ele iria para o céu graças a ele, ou seja, porque ele foi bom. Isso tira o mérito de Cristo na cruz. Por que Jesus morreu na cruz então? Se o cara ele foi para o céu porque ele era bom, então era só a gente ser bom que a gente ia para o céu. Tem tanta gente por aí que você conhece que faz caridade?
Tem gente por aí que vive a vida inteira fazendo caridade. E o que é pior, quando morrer, pode ir para o inferno, não estou falando que vai, pode ir para o inferno, e chega lá no inferno e dizer assim, não entendi, por que eu estou aqui, comendo o pão que o diabo amassou, sofrendo desse jeito, e quem falou sobre o inferno foi Jesus, não fica bravo comigo não, tá? Vai ler lá na sua Bíblia, talvez você não creia mais nessa palavra, peça a Deus para Deus te iluminar e te trazer de volta, tá? Mas como é que o pastor sabe que eu estava pensando nisso? Eu não sei, o Espírito Santo sabe. O pastor falando, hoje não pode mais falar sobre inferno, que a pessoa não crê mais, ela não crê mais no inferno. Um dia ela crê, hoje ela não crê mais. Ela hoje acha que é conto da carochinha. E olha, deixa eu dizer mais uma coisa para você. O maior truque, o truque de mestre de Satanás foi fazer as pessoas acreditarem que, primeiro, ele não existe. Segundo, que a casa dele também não existe. Não existe Satanás e não existe inferno. Esse foi o maior truque de mestre de Satanás para o homem. Por quê? Porque se a pessoa não acredita em Satanás, está nem aí para o diabo. Se ela não acredita no inferno, está nem aí para a vida dela e para a salvação em Cristo. Porque se ela acha que morreu, acabou. Então, veja bem, observa aí o texto, como eu estava falando. A pessoa não vai para o inferno porque ela fez alguma coisa. Ela vai para o inferno, ela pode ir para o inferno, se ela deixar de fazer o que é mais importante, o que é fundamental. Vou repetir. Pastor, não entendi, vou repetir. A pessoa não vai para o inferno porque ela fez o mal. Ela pode ir para o inferno se ela deixar de fazer o que é fundamental. O que é fundamental? Receber o sacrifício de Cristo, que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, pagando alto preço com a sua morte na cruz do Calvário. Quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse recebe também a salvação. Mas ela fez tanta coisa errada. Não importa, dali para frente ela ressurgiu. Quando ela recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe também o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a fazer uma transformação nela. É por isso que você vê as pessoas que se convertem, ela deixa de fazer o mal. O mal, às vezes, para ela mesma. Ela fumava. Se você for fazer o cálculo de quanto que essa pessoa gastou com cigarro até aquele dia que ela se converteu, se você for fazer o cálculo de quanto que ela gastava com bebida, quanto que ela gastou com bebida alcoólica até aquele dia em que ela se converteu, olha, dava para comprar 2 casas boas em lugares ótimos. Faz o cálculo. Quantos anos fumando, quantos anos bebendo. E bebendo não é pagando só para ela, não. Tem aqueles que dizem assim, amigo meu não paga. Paga para todo mundo. Vai ver quanto que ela gastou. Aí ela se converte. Aí agora, porque ela se converteu, o Espírito Santo de Deus está dentro dela, ela não tem mais prazer na bebida, ela não tem mais prazer no cigarro, ela não tem mais prazer na maconha, ela não tem mais prazer na cocaína, ela não tem mais prazer no crack, ela não tem mais prazer no cheirinho da loló, ela não tem mais prazer nessas pragas todas. A vida dela muda da água para o vinho. As próprias pessoas testemunham e dizem assim, olha, conheci fulano, fulano era isso, fulano era o bicho, mas entrou para a crença, olha, aquele pessoal lá daquela igreja lá é forte mesmo, hein? Vou te contar, fulano era o bicho, era matador, mudou de vida radicalmente. Eu me lembro de um aqui, meu irmão, eu trabalhei nos meus 7 primeiros anos de ministério, não é por causa do lugar não, mas eu trabalhei lá na Vila Kennedy, e nós tivemos a história de um policial que o filho veio conversar comigo e dizer assim, pastor, queria que o senhor fosse fazer uma visita na minha casa. Era um menino pré-adolescente, novinho, o nome dele é Tiago. Ele chega para mim e diz assim, pastor, eu preciso que o senhor vá lá em casa. Aí só ele era crente, só ele estava na igreja. Aí eu disse para ele assim, mas o que acontece na sua casa? Ele disse assim, pastor, o meu pai
pai dele era um policial daquele brabo. Ele diz assim, o meu pai dá tiro na minha mãe. Não é que ele tinha acertado a mãe, não. É que ele ficava com raiva, ele dava tiro dentro de casa. E o menininho queria que eu fosse lá fazer uma visita. Imagina. Eu fiquei pensando assim, pô, eu sou tão novo para... Né? Comecei o ministério com 24 anos. Estava lá começando, devia ter uns 25, mais ou menos, 25, 26 anos, no máximo. Pô, eu estou tão novo, mas... né? Eu virei para ele assim, falei, rapaz, vamos orar, né? Aquele policial brabo teve um infarto, ficou no hospital, e lá no hospital ele se arrependeu e ele fez uma promessa para Deus. Ele disse assim, Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou para a igreja do meu filho. E quando ele se converteu, saiu do hospital, ele trouxe a família toda. Ele veio com o filho, com a filha, com a esposa, que já era crente de outra igreja, e orava muito pelo marido. Foi uma das histórias lindas que eu tenho no meu ministério para contar. Linda história. Quem olhava e via aquele homem. Na Vila Kennedy ele era conhecido como Batista. E o nome dele era João Batista. Quem conheceu aquele homem antes e depois, diz ali, está ali, meu irmão, Jesus existe. Está ali, ó, Deus existe, porque para mudar uma pessoa daquele jeito, da água para o vinho, ah, meu irmão, só Jesus. Ó. Então, veja bem, o problema de descrer da pessoa de Jesus é que leva a pessoa para o inferno. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Ah, mas eu não acredito com a pessoa que fez e aconteceu, que fez isso, fez aquilo outro, agora ela se converteu e está tudo certo. E o que ela fez? E o que ela fez, meu irmão? Caiu sobre Cristo na cruz. Tu acha que Jesus morreu por quê? Tu acha que Jesus, quando estava lá na cruz, sendo crucificado, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? O que estava acontecendo lá? Os nossos pecados caíram sobre ele. E não importa a gravidade do pecado. A Bíblia diz que Jesus nos perdoa, nos limpa de todo pecado. João Batista olhou para Jesus e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não importa se o pecado era pequeno, alguém acha que pecado tem tamanho, né? Pecado pequenininho, pecado médio, pecado grande, pecado mega, giga, tera. Hã? Não importa, o sangue de Jesus perdoa, o sangue de Jesus nos lava. E tem mais uma coisa, você deixa quem você quiser deixar entrar na tua casa. Entra na tua casa quem você quiser. É ou não é verdade? Hã? Uma vez eu deixei um cara trabalhar lá em casa, na época que tinha lá, a minha casa toda em volta era só terra, então toda hora estava cheio de capim, toda hora eu tinha que pagar alguém para capinar, e chegou um senhor lá e falou assim, eu posso capinar? Conversa. Se fosse assim, todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas sabe o que a Bíblia diz?
em João capítulo 16, versículos 8 e 9, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, descrer de Jesus é pecado. Não crer em Jesus é pecado. Então essa é a terceira atitude que se opõe à fé. É não crer em Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 18, está escrito assim, ó: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O que te leva para o céu é crer em Cristo. É crer em Cristo. O que te não leva para o céu é deixar de crer em Cristo. Então preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. O resultado de tudo isso que nós falamos aqui, dessas três atitudes que se opõem à fé, a pessoa de Jesus, descrer da pessoa de Jesus, não crer na pessoa de Jesus, essas três atitudes que se opõem à fé, o resultado é a ausência de milagres. Olha o que diz o versículo 5. Vê lá. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Cura é uma coisa, milagre é outra. Milagre é mais do que cura. Jesus em Nazaré não pôde realizar milagres por causa da incredulidade daquele povo, porque aquele povo o desonrou, porque aquele povo o menosprezou. Hoje tem muita gente menosprezando a Jesus. Hoje tem muita gente desonrando a Jesus. Hoje tem muita gente que não crê em Jesus como Ele é. Se você sai por aí perguntando quem é Jesus para as pessoas, alguns vão dizer assim: Jesus para mim é um grande filósofo. O outro vai dizer assim: Jesus para mim foi um grande profeta. Outros vão dizer assim: Jesus foi um grande homem. Ou Jesus foi o homem mais sábio que já existiu. Outros vão dizer assim: Jesus para mim foi um hippie. Hã? Jesus para mim foi um grande líder, o maior líder que já existiu. Todas essas expressões não correspondem à realidade. Todas essas expressões não dizem quem realmente Jesus é. Porque Jesus é Deus. Deus subsiste em três pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tá? Então você tem que dizer: Jesus para mim é Deus. Por quê? Porque Ele mesmo disse. Eu não tenho o direito de dizer, imagina você, eu pergunto para você assim: qual é o seu nome? Você diz assim: meu nome é Paulo. Eu digo assim: não, teu nome não é Paulo. Aí eu nasci em tal lugar, e eu começo a dizer que você é o que você não é. Quem melhor sabe quem você é você mesmo. Eu sei quem eu sou. Agora imagina se alguém chega e diz que eu sou outra coisa que eu não sou. Tem gente que quer que a gente aceite que Jesus é aquilo que ele acha que Jesus é, e não aquilo que Jesus disse que é. Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Com isso, o que Jesus está querendo dizer? Eu sou Deus. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Outra coisa, Jesus é Criador, porque Ele estava lá no início de tudo, criando um universo com o Pai. E o Espírito Santo estava lá também. Jesus, Ele é o Salvador. Jesus é o único meio de salvação. Não existe outro. Outra coisa, Jesus, Ele está vivo, porque Ele ressuscitou.
E outra coisa, Jesus é Senhor. Qualquer outra coisa que você vier a falar que Jesus é, diferente disso que eu falei, que está na palavra, você está menosprezando Jesus. Você está desonrando Jesus. Você está desacreditando de Jesus. Tá? Tem uma música muito antiga dos Vencedores por Cristo que diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. A música continua dizendo: mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. E sabe o que é a expressão dos primeiros cristãos? Como é que eles se comunicavam? Como é que eles se revelavam de forma escondida? Um identificava o outro. O emblema do cristão, a logo do cristão, ou do cristianismo naquela época, era um peixe. E qual é a palavra? A palavra peixe é ictus. Na verdade, é um acróstico que significa: este é Jesus, Filho de Deus, Salvador. Palavra ictus. Então, meu irmão, em grego, se você tem desonrado a Jesus, se arrependa. Se você tem menosprezado a pessoa de Jesus, dizendo que ele é o que ele não é, colocando ele para baixo do que ele é, abaixo do que ele é, se arrependa. Se você não tem crido em Jesus como ele é, se arrependa. Confesse esses pecados e aceite a Jesus como ele é. Ele é o que ele disse que é, e não o que você pensa que ele seja. E diga-se de passagem, se ele não é, como C.S. Lewis afirmou, se ele não é o que ele disse que é, então ele é louco. Você não pode dizer assim: Jesus para mim é um grande homem. Só. Jesus para mim não é Deus. Jesus para mim é um filósofo. Jesus para mim é o homem mais inteligente que veio na Terra. Jesus para mim, olha, qualquer definição dessa é furada. Se você não crê que Jesus disse quem ele realmente disse que é, então a gente tem que admitir que Jesus é louco varrido. É o louco mais louco que existiu nessa terra. Porque o camarada saiu por aí dizendo que é Deus. Então, se ele não é Deus, ele era débil. A família dele estava certa, então, quando saiu para prendê-lo, dizendo que ele não estava bem da cabeça. Não é? Mas não. A prova de que Jesus é quem ele é a transformação de milhões e milhões e milhões e milhões de vidas nesses 2000 anos. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas foram transformadas por Jesus Cristo. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas foram curadas pelo nome de Jesus Cristo. Prepare-se para encontrá-lo. Ele está voltando. Ele está voltando. Se arrependa de seus pecados. Ah, mas eu fiz isso, não importa. Ele pagou o preço na cruz. Receba-o como teu Salvador e como teu Senhor. Mude de vida e viva para a glória dele. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.